amigos e amigas do nosso ESD Online, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e do Centro Espírita Regeneração, e os convidados que nos acompanham nesta modalidade de estudo tão importante. Nós teremos, na noite de hoje, o capítulo 12 do Guia para Estudo da Doutrina Espírita, cujo tema é Deus. Já terminamos aqueles 11 capítulos nos quais nós analisamos o pensamento de Allan Kardec, rico em informações, compondo assim um elenco de assuntos que todos nós precisamos conhecer. Iniciando hoje o capítulo 12, capítulo Deus, nós vamos então nos aprofundar mais no estudo do conteúdo profundo dos livros da codificação e obras póstumas, buscando nas questões formuladas e também em todas as explicações de Kardec, o corpo de doutrina com as lições dos Espíritos. Então, nós queremos que vocês valorizem esses capítulos que nós já estudamos, buscando-os, se possível, no YouTube ou estudando-os novamente em casa. E assim, nós teremos hoje, colaborando conosco, a nossa companheira Jaqueline, que é daqui do Centro Espírita Regeneração, que vai fazer a síntese do estudo, vai apresentar o estudo. Vamos fazer a nossa prece para darmos a palavra a ela. Elevando o pensamento a Jesus, vamos dizer assim: Senhor, abençoa mais uma atividade doutrinária das nossas casas espíritas, na qual nós vamos nos enriquecer com conhecimentos para a nossa caminhada espiritual, para sempre na jornada rumo ao infinito. Que a nossa companheira Jaqueline, inspirada pelos bons espíritos, possa nos trazer a lição de hoje, o tema Deus, com o máximo de simplicidade, com o máximo de clareza para todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 12, que se intitula Deus. Ainda sabemos muito pouco sobre Deus, mas Kardec e os Espíritos nos trouxeram alguns esclarecimentos. Com a doutrina espírita, Deus perdeu toda a corporeidade, não é material, é eterno, e com toda a maldade e injustiça do mundo, aprendemos que Deus é soberanamente justo e bom. Porque toda maldade e injustiça procedem do homem, fruto de escolhas equivocadas, de imperfeições que trazemos de muitas encarnações. Mas Deus nos criou para sermos felizes e nos dá todas as oportunidades para que nos tornemos espíritos puros. A bibliografia que nós vamos usar é o Livro dos Espíritos, Deus e o Infinito, questão 1 a 3, Prova da Existência de Deus, questão 4 a 9, Gênese, Existência de Deus, capítulo 2, de 1 a 7, A Providência, capítulo 2, de 20 a 30, e A Visão de Deus, capítulo 2, de 31 a 37. Obras póstumas, Profissão de Fé Espírita Raciocinada, Deus, primeira parte, e Profissão de Fé Espírita Raciocinada, Criação, que também está na primeira parte, 3. Bom, na primeira questão, que é Deus, Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? Deus
é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu fui no dicionário e olhei o que é suprema. Superior a tudo, mais importante, principal, que atingiu o limite, o grau mais alto, extremo, máximo, último e mais solene. E no dicionário já colocam assim, relativo a Deus. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primária, ou seja, causa primeira de todas as coisas. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também um ponto que importa consideremos antes de tudo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Então, quando ele diz que se revela pelas suas obras, basta que a gente olhe a natureza, que nós veremos Deus. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento da causa. Quem de nós ainda não viu, assistindo um filme, de uma ave voando, sobrevoando um espaço e, de repente, a ave cai? Imediatamente nós imaginamos que ela foi atingida, que ela levou um tiro. Então, nós não precisamos de ver que alguém atirou na ave, porque isso já remete à situação, né, que houve uma causa para que aquilo acontecesse. Então, em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento da causa. Outro princípio igualmente elementar é que de tão verdadeiro passou axioma, e o que é axioma? É uma evidência cuja comprovação é dispensável por ser óbvia, princípio evidente por si mesmo. Então, outro princípio igualmente elementar, que de tão verdadeiro passou axioma, é que de todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. E aí, quando fala de uma causa inteligente, o que nos remete? Por exemplo, se perguntarmos qual construtor de certo mecanismo engenhoso, por exemplo, um computador ou uma obra de arte, o que pensaríamos de quem respondesse que ele fez por si mesmo? Reconhecemos que a obra de um homem, que é obra de um homem, por não estar acima de sua capacidade. Mas, se lançarmos um olhar sobre a natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem essas obras, veremos que a obra não pode ser de um homem, porque é de uma inteligência superior à inteligência do homem. Então, só pode ser obra de Deus, que é a inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas. E aí eu trouxe no livro Vivendo a Doutrina Espírita, de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz, as seguintes denominações que Deus recebeu. Marduk, na Babilônia, Deus vitorioso. Atom, entre os faraós, Deus incriado. Zeus, na Grécia Antiga, Deus patriarcal. Javé, entre os hebreus, Deus único. Brahma, no hinduísmo, Deus supremo. E Uracocha, entre os incas, Deus criador. Alá, no islamismo, Deus todo-poderoso. Maíra, entre os indígenas, Deus transformador. Contudo, foi o Evangelho que interpretou a sublimidade do poder maior. Quando Jesus revelou o Deus de amor e misericórdia, afirmando com ternura:
é o Pai que está nos céus. E aí eu trouxe para vocês um texto escrito por Eurípides Barçanufo, tirado do livro Que é Deus, de Eliseu F. Mota Júnior. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus, que nos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no astro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergens, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumoejo das franças, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas e no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam glória a Deus nas alturas. Aleluia. Então, através desse texto escrito por Eurípides, que é uma poesia que nos mostra os esclarecimentos dos espíritos às perguntas de Kardec. A gratidão por toda a criação de Deus e com amor, delicadeza e sabedoria, ele, Deus, transcende a mais genial inteligência humana, que somente uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, poderia fazer tão grandiosas coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito?
E aí os espíritos respondem: definição incompleta, pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E aí eu trouxe mais essas duas questões, que Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então, é importante que a gente guarde essas duas perguntas, porque, mas no decorrer do estudo, nós vamos estar falando sobre elas indiretamente, né? Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Bom, esse sentimento íntimo e inato de Deus, ele é natural em nós, nasce com o ser. Quando o princípio inteligente, através da sua trajetória evolutiva, alça condições de encarnar pela primeira vez como espírito, ali ele conquista a consciência da existência de Deus. Nenhum ser racional existe no mundo que não tenha esse sentimento dentro de si. É uma condição inerente ao espírito. Então, os espíritos respondem a essa pergunta: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então, essa base é essa conquista que nós adquirimos quando a gente encarna pela primeira vez como espírito, né? A gente conquista a consciência da existência de Deus. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstraram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, nós vimos que esse sentimento nós adquirimos quando nós encarnamos pela primeira vez, né? É um sentimento inato do espírito. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então, tudo que diz respeito, tudo que diz que Deus é o autor de todas as coisas, mas quando ele as criou? A matéria existe como ele de toda a eternidade? Então, os espíritos respondem: ignoramos completamente. Acerca de tudo que ele não julgou conveniente revelar-nos, apenas podemos estabelecer sistemas mais ou menos prováveis. Há, porém, um limite que não é possível transpor. Querer ir além é perder tempo e cair no erro.
esse começo, esse fim, são resultados de leis que nos são desconhecidas. Então, os espíritos respondem que nós ignoramos completamente. Nós não temos ainda condições de saber a respeito disso. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, o que é o acaso? Nada. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É só a gente olhar para a natureza que a gente vai ver que é uma coisa que o homem não tem condições de criar. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. O princípio das coisas faz parte do segredo de Deus, como nós vimos ali atrás. O homem tem por guia, na pesquisa dos desconhecidos, os atributos de Deus. E os mundos materiais tiveram um começo e terão um fim. Quer a matéria exista de toda a eternidade, como Deus, quer tenha sido criado numa época qualquer. É evidente, segundo o que se passa diariamente às nossas vistas, que as transformações da matéria são temporárias e que dessas transformações resultam diferentes corpos, que nascem e se destroem sem cessar. Os atributos de Deus é que fala que o homem tem como princípio das coisas, não, o homem tem por guia na pesquisa do desconhecido os atributos de Deus. Os atributos de Deus, que são que Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, é infinito em suas perfeições. Toda doutrina ou teoria científica ou religiosa que tire qualquer parcela de um só de seus atributos será necessariamente falsa. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se, ou seja, intervir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? A providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. E aí eu fui pesquisar o que é solicitude. É a boa vontade, é o desejo de atender da melhor maneira possível a alguma solicitação, empenho, interesse e atenção. Então, a providência é a boa vontade de Deus para com as suas criaturas. Tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreendem que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequenas coisas. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Quando fala aqui que a razão se humilhe, é que a gente pare de fazer tantos questionamentos em relação a Deus e aceite que Deus é uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Que Deus é bom, que Deus sempre quer o melhor para nós. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. Deus
é justo e bom, nós temos certeza disso, porque Ele está o tempo todo nos ajudando. A tudo se estende a sua solicitude, compreendemos-lo. Só o nosso bem, portanto, pode Ele querer, donde se segue que devemos confiar nele. Ele é o essencial. Nós não precisamos de outros deuses. Nós precisamos só de Deus. Quanto ao mais, esperamos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Que possamos colocar isso na nossa prece, né? Que possamos compreender melhor Deus, né? Pedir a Deus para que que nos torne dignos de o compreender. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a Terra? Então, os nossos órgãos, a primeira pergunta, né, que ele pergunta, se Deus está em toda parte, por que não vemos? Não vemos porque os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essências espirituais. Só podemos ver Deus quando conquistarmos o privilégio das almas purificadas, ou seja, nos tornarmos espíritos puros. À medida que nos elevamos moralmente, conquistaremos o direito de ver Deus. Então, vê-lo-emos quando deixarmos a Terra? Não, porque quando a gente deixa a Terra, nós sabemos que junto com nós, né, com os espíritos, vão também as nossas imperfeições. E nós só veremos Deus quando, através de várias encarnações, a gente for se moralizando e nos tornarmos espíritos puros, aí conquistaremos o direito, né, de ver Deus. E vamos ver o que os espíritos responderam. A primeira é fácil responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas, e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram num grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Então, seriam os espíritos que vêm em missão, que já são espíritos puros. Uma comparação vulgar o tornará facilmente compreensível. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas, que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente, é que goza da plenitude das suas faculdades. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe
responda uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não o vejamos. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição encarnadas em missão que não em expiação. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornam dignos de vê-lo? Será sobre uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como foco de resplendente luz? E aí os espíritos respondem: a linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Então, ele diz aqui que nós não temos ainda uma linguagem que possibilita que faça alguma comparação para dizer como, de que forma que Deus se apresenta. E aí, eu trouxe para vocês do livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Está no capítulo 7, então é um trecho do capítulo 7, na verdade eu não vou ler ele todo, e é uma oração ao horto. Jesus, né? Depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava a mesa do banquete singelo. E antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu Filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste muito antes que este mundo existisse. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu os confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis, mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros como eu sou contigo. Dei-lhes a
tua palavra para os trabalhos santos da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreenderam que nesta tarefa grandiosa, o maior testemunho é o nosso próprio sacrifício pela tua causa. Compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários, dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra, para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que tens amado esteja neles e eu neles esteja. E aí eu pergunto para vocês, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos pergunta o seguinte: Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Veio de Jesus. Então, eu trouxe esse texto, nós temos várias passagens de Jesus, né? E eu trouxe esse texto porque ele vem falando da inteira comunhão com Deus. Jesus, como é o nosso modelo e guia, ele exemplifica em toda a sua passagem pela terra essa comunhão com Deus. E nós precisamos seguir o seu exemplo. Ele exemplificou o tempo todo que Deus é amor, é misericordioso, é justo e bom, a sua magnitude nas criações. E como foi dito pelos Espíritos, Jesus é o nosso modelo e guia. Então, devemos seguir os exemplos de Jesus. Nós precisamos nos atentar para Deus, como sendo o nosso Criador, o nosso Pai amado. Precisamos aproveitar as oportunidades que nós recebemos aqui na Terra para nos tornarmos espíritos melhores. Que quanto mais a gente conseguir aproveitar a nossa encarnação, mais rápido estaremos juntos de Deus. Então, precisamos mudar, nos tornarmos melhores do que nós somos hoje. Por isso que eu trouxe esse texto para exemplificar a comunhão de Jesus com Deus e o caminho que nós precisamos trilhar na nossa vida. E aqui eu trouxe para vocês algumas figuras que nos mostram a natureza, as criações de Deus. E mostrando para que a gente, aqui, por exemplo, nessa que a gente vê a Terra e o Sol, né? Então, Deus se mostra, Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Por exemplo, a velocidade com que a Terra realiza os seus movimentos de rotação e translação em volta de si mesmo e do Sol é de 1.600 quilômetros horários. O que não é um acaso, é uma lei matemática de equilíbrio
para sustentar a vida na Terra. Se a Terra movimentasse com uma velocidade de 1/10, ou seja, de 160 quilômetros, o dia teria 120 horas e a noite teria 120 horas. Isso, o Sol queimaria tudo na Terra. E à noite, o frio acabaria com o que tivesse sobrado, se é que sobraria alguma coisa. Então, nós vemos aí um cálculo matemático de equilíbrio para sustentar esse movimento, né? E a distância que separa a Terra do Sol é aproximadamente de 150 milhões de quilômetros, o que permite que a gente tenha esse solzinho que é agradável, essa temperatura agradável e que permite a vida na Terra. Se não fosse essa distância que tem entre o Sol e a Terra, também não teria vida na Terra. Nós vemos o mar, por exemplo. O mar, se fosse mais profundo 3 metros, a vida seria impossível, porque o oxigênio do ar seria absorvido e o ácido carbônico também seria recebido pelas águas, matando toda forma de vida, quer no seio da água, quer na superfície lisa. E aí eu trouxe também o João de Barro, que constrói a sua casinha na árvore. E aí, quando vai chegando a época do acasalamento, ele faz a casinha e ele sobe no galho mais alto para ver a direção dos ventos, em que direção virão os ventos hibernais, porque aí ele vai construir a portinha da casa dele no sentido contrário, para que, quando vier os ventos, para preservar, né, os filhotinhos, para que os filhotes não morram. E tudo isso é obra da criação de Deus. Então, Deus, isso é uma coisa que a gente não tem condições de fazer. É somente uma inteligência suprema que poderia fazer. Outra coisa é a cadeia alimentar, que a gente estuda na escola, né? Onde um ser vivo serve de alimento para o outro, e por meio dela ocorre a transferência da matéria e a energia no ecossistema. Quando está desequilibrada, causa catástrofes no meio ambiente, né? Então, a gente vê, há pouco tempo, a gente viu que, acho que eram gafanhotos, né? Que estavam vindo para a Argentina, que poderiam até vir a chegar no Brasil. Então, isso é um desequilíbrio na cadeia alimentar, né? No ecossistema. Outra coisa é o corpo humano. Agora de noite, deve estar todo mundo com fome, né? Mas aí quando a gente pensa numa comida gostosa, então, imediatamente, a gente pensou na comida, 30 milhões de glândulas só do estômago começa a preparar o suco gástrico. Então, assim, o nosso corpo funciona em plena sintonia e harmonia. Então, se a gente parar para observar, contemplar as obras de Deus, mesmo com nossas percepções tão reduzidas, veremos que todo efeito tem uma causa, que somente uma inteligência muito superior à do homem seria capaz de produzir essa imensidão de maravilha. As leis que mantêm o equilíbrio da vida na Terra são tantas e tão complexas que não existe lugar para o acaso. Nenhuma inteligência humana seria capaz de criar obras com tamanha perfeição, beleza e harmonia. Um vírus não o vemos e não duvidamos que ele existe. Não precisamos ver Deus, mas sentimos Deus e o adivinhamos. Sentimos Deus quando Deus se manifesta dentro de nós e adivinhamos quando, através das circunstâncias, de uma página, de uma pessoa que chegue até a gente, Deus se revela. Como diz os espíritos superiores, Deus existe, disso não podemos duvidar, é o essencial. O homem deve estudar as próprias imperfeições a fim de libertar-se delas, o que será mais útil
do que pretender penetrar no que é impenetrável. E os espíritos nos dizem que é o orgulho que gera incredulidade, porque o homem orgulhoso não admite existir algo acima dele. E só para a gente fixar, eu trouxe aqui mais umas questões que falam o seguinte: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta aos seus olhos à medida que eles se depuram, mas, para compreender certas coisas, são-lhes precisas faculdades que ainda não possui. Não pode o homem, pelas suas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento, e todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. Deus existe de toda a eternidade? Ignoramos completamente. Na pesquisa do desconhecido, nós vimos que os atributos de Deus, que se tirar um só dos atributos de Deus, essa ideia será falsa. E aí, concluindo o trabalho, só a doutrina espírita nos trouxe a ideia mais completa sobre Deus. Como vimos durante o estudo, Deus teve ao longo da história da humanidade várias denominações. O próprio Jesus, que o conhece e compreende, deixou para o futuro a definição que o Espiritismo nos trouxe. Jesus nos deixou a ideia de que Deus é nosso Pai, que Deus é amor. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Os Espíritos deram a seguinte resposta: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, agradeço a vocês mais essa noite de estudo e que eu possa ter colaborado de alguma forma em relação a compreendermos algumas coisas sobre Deus. Muito obrigada. Tivemos a Jaqueline fazendo a síntese do capítulo. Parabéns, Jaqueline. Agora nós precisamos abrir para as perguntas. Então, quem está controlando no chat é a Alexandra. Nós temos alguma questão para a Jaqueline? Oi, João. Boa noite. Não, até agora não. Está aberto espaço para as perguntas. Quem não fez até agora, pode formular a pergunta diretamente. O próximo capítulo vai ser da natureza divina, e nós teremos muitas coisas ainda para aprender sobre essa questão que foi iniciada hoje. Todos os capítulos que virão, em sequência, nos mostrarão um conhecimento muito importante, gradativamente, lentamente. Portanto, vocês têm que começar a ler antes, para tirarem dúvidas aqui, se elas permanecerem depois. É sempre uma boa ajuda ao estudo, questões que não ficarem bem explicadas serem apresentadas aqui, para que a gente não tenha, no nosso programa de disponibilidade da matéria no YouTube, dúvidas que possam
dificultar o entendimento da doutrina. Se não existem questionamentos, nós podemos encerrar o nosso estudo, não é? Bem? Sim, até agora não tem mais perguntas, não. Então, é melhor nós encerrarmos, fazendo a nossa prece final, agradecendo a Jaqueline, agradecendo a todos vocês que estão participando todas as semanas no nosso ESD, agradecendo aos bons espíritos que estão nos ajudando a perseverar neste programa que vai nos enriquecer muito e fazer relembrar o que nós já estudamos tanto nas nossas casas espíritas, pois que esse estudo é o estudo que nós adotamos como estudo sistematizado da doutrina, através do Guia para Estudo da Doutrina Espírita. Vamos dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma noite de estudo, por podermos estar juntos em pensamento, nos unindo no mesmo ideal, unindo as nossas instituições, contribuindo para o estudo e a divulgação desta doutrina que nos consola, que nos apresenta as leis divinas de uma forma tão clara, tão fácil de ser compreendida. Encerramos aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus acima de tudo, Jesus. Que assim seja.